Hoje vamos falar um pouco sobre como se instituiu a Quaresma, quando surgiu e o porquê dos 40 dias. No ano de 306 d.C., assume como imperador romano Constantino. O império era muito extenso, tomava toda a Europa, parte da Ásia e parte da África. A capital do império se torna a cidade de Bizâncio. Depois, em sua homenagem, recebeu o nome de Constantinopla e hoje chama-se Istambul e fica na Turquia. Em outro vídeo vamos falar de Constantino, sua conversão e a sua importância para a Igreja. O povo cristão, que antes professava sua fé às escondidas, era perseguido e muitas vezes morto, recebe de Constantino a liberdade de culto. Em 325 d.C., na cidade de Nicomeia da Bitínia, hoje Iznik, também na Turquia, o imperador organizou o Concílio de Nicéia, nos moldes do Senado romano. Foi o primeiro concílio cristão. Reuniu 150 bispos, que eram as principais autoridades da Igreja da época, para discutir questões relevantes do cristianismo. Alguns historiadores levantam a hipótese de que a criação da Quaresma deu-se por influência de antigos cristãos orientais, que faziam jejum dias antes da Páscoa. Uma prática muito comum era os batismos pascais, e os envolvidos com o batismo faziam um jejum rigoroso, e a duração desse ato variava de lugar para lugar. E vamos ver que em grego a palavra quaresma vem do termo 40, e que do latim a palavra quaresma deriva de 40, que tem origem na palavra quadragésima. Quaresma é a forma na língua portuguesa para referir-se a esse período do calendário cristão. Outros idiomas derivados do latim, como o espanhol, o italiano e o francês, têm palavras parecidas para nomear a tradição. Foi no Concílio de Nicéia que se estabeleceu o surgimento dessa tradição cristã. Esse evento foi o responsável pela padronização da data da Páscoa. Ficou decidido que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. No papado de Gregório I, que foi de 590 a 604, ficou estabelecido que os 40 dias da Quaresma começaria a ser contada a partir da quarta-feira de cinzas, e entendidos pelo cristianismo como momento de reflexão e realização de penitências. O número 40 tem muita importância na Bíblia, no nosso livro sagrado, pois ele nos remete a numerosos episódios bíblicos. Os 40 dias de Noé no dilúvio, os 40 anos em que o povo judeu vagou pelo deserto, os 40 dias que Moisés passou com Deus no Sinai, os 40 dias que Elias viaja até chegar ao Monte Horebe, onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos. E os 40 dias de Jesus no deserto antes de começar a sua vida pública. Dada a importância dessa passagem de Jesus pelo deserto, ela é mencionada por 3 evangelistas. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 1 a 11, em Lucas e em Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 13, que diz: E logo o Espírito o lançou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias e 40 noites. E ali foi tentado por Satanás, e habitava com as feras, e os anjos o serviam. Eles nos narram parte da vida de Cristo, após ter sido batizado por João Batista e ter recebido o Espírito Santo. Jesus foi para o deserto da Judéia, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. No deserto é tentado por Satã. Ao vencê-lo, assumiu a sua missão: que o mal realmente existe e que devemos escapar das suas armadilhas.
Quando estamos no deserto, passando por tribulações, surge a oportunidade de colocar os joelhos no chão e buscar Deus com toda a nossa fé. Nós encontramos divergências quanto à contagem dos 40 dias da Quaresma e vamos nominá-la. O primeiro é: somamos a quarta-feira de cinzas até o sábado antes da Páscoa, inclusive, resultando em 46. Em seguida, tiramos 6, que corresponde ao número de domingos que há no período da Quaresma, e temos os 40 dias. Para o Papa Paulo VI, cujo papado foi de 1963 a 1978, entendia como um período de 44 dias. Paulo VI argumentava que o encerramento desse período se dava na Quinta-feira Santa. A maioria conta como marco inicial a Quarta-feira de Cinzas e o encerramento no Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. A questão da duração é apenas uma curiosidade, pois para os cristãos o mais importante é o significado da Quaresma e o que ela anuncia. Ela é uma preparação espiritual, porque nesse período tem-se o costume de realizar ações de penitência que têm como objetivo santificar o fiel, afastá-lo do pecado e aproximá-lo de Deus. Os fiéis entendem que se trata do momento mais propício para a realização de penitências, porque elas lembram do exemplo do sacrifício de Jesus. Entre as ações de penitência está a prática do jejum. Alguns se abstêm de carne vermelha, outros deixam de consumir algum tipo de doce ou se privam de algo que gostam muito. As práticas de jejum são inúmeras e vão da escolha de cada indivíduo. A Igreja Católica orienta seus fiéis a reforçarem ações de caridade durante a Quaresma, e muitos deles passam mais tempo fazendo leitura e meditação da Bíblia, além de orações. Durante a Quaresma, as igrejas católicas são decoradas com tecidos na cor roxa. Na visão católica, essa cor simboliza dor e penitência, sendo que a primeira remete ao sacrifício de Jesus e a segunda aos atos que devem ser praticados pelos cristãos durante esse período. A decoração também tem como objetivo trazer foco para o altar e para o milagre de Jesus. Neste período, tente se resguardar, ficar mais próximo de Deus e aproveite para estudar, meditar e especialmente perdoar para sair mais fortalecido do seu deserto pessoal.